A parada é a seguinte, o triste fim de El Shaarawy. Cara, me desculpa, mas aqui eu sou muito fã. Aqui é top jogador. Sabe que é jogador que ninguém liga, mas você gosta? Gostava muito do El Shaarawy no Milan. Então, vamos falar aqui de um jogador de moicano que eu gosto muito, mas que não é o Neymar, momento raro. Ele foi considerado a maior promessa do século na Itália, mas o que aconteceu com El Shaarawy, o faraó? Em 2011, no Milan, surgiu um dos jogadores mais midiáticos da geração, com um talento considerado na época fora do comum, jogando ao lado de Ibrahimovic. O que eu fiz com ele no videogame é história, pouco se fala. Assim, se eu tivesse um pouco mais de personalidade, eu teria lançado esse cabelo dele, tá ligado? É que eu não tinha personalidade pra isso. E eu acho que a minha mãe também não deixaria. Graças a Deus por isso, porque eu ficaria ridículo. Mas eu teria Seedorf, feito. Robinho, Pato. Em uma época que a Liga Italiana ainda era pra muitos a mais... Imagine Seedorf, eu com esse cabelo Robinho, aqui. Pato. Em uma época que a Liga Italiana ainda era pra muitos... Eu acho que não ficaria tão bom, tá ligado? Mas enfim, deixa eu prestar atenção no vídeo. Seedorf, Robinho, Pato. Em uma época que a Liga Italiana ainda era pra muitos a mais respeitada do planeta. Um menino egípcio chamava a atenção do mundo pelas suas incríveis jogadas e, óbvio, pelo seu corte de cabelo chamativo. Sendo comparado com o Neymar na época, El Shaarawy chegou a ser cotado pra ter um valor de mercado maior que o de Neymar e foi apontado por muitos como o maior craque de origem egípcia da história e uma das maiores. Ele tem um valor de mercado maior do que o Neymar num curto período de tempo, não assusta tanto porque ele era um cara que estava na Europa, né? Então existe sempre aquela dúvida de, um cara tá bem lá no Brasil, mas é lá no Brasil, será que na Europa vai dar certo? Até então o pessoal não tinha, o Neymar como alguém validado de fato. Então ele já estava no Milan, dando ali relativamente certo, então é normal que em algum momento ele tenha valido mais, mas isso durou pouco. Maiores promessas do Até porque, Neymar no Brasil pegou top 10 da Bola de Ouro, aí não é qualquer coisa. futebol mundial. Porque pouco a pouco ele foi desaparecendo até se tornar uma... Eu tô vendo que o pessoal no chat tá falando, egípcio, mas ele não joga na Itália? Ele é egípcio e ele naturalizou-se italiano, tá ligado? Ele tem descendência lá e tal. Ascendência, eu acho. Que no caso, descendência é quando vai depois. Enfim, ele joga na seleção italiana, mas ele é egípcio. E aí tem até o apelido de faraó e tal, né? Porque meio que, basicamente, acho que é isso que a gente conhece do Egito. Qualquer um que vem de lá, a gente chama de faraó. Eterna promessa. O que aconteceu com El Shaarawy? É o primeiro vídeo do quadro O que Aconteceu, criado aqui agora no canal Victorano, né, rapaziada? O mundo todo esperava esse quadro. A obra aqui na frente de casa até parou. O pessoal falou, cara... Te falar, esse aqui é um dos tipos de quadro mais validados pra quem produz conteúdo de futebol. E produz conteúdo, eu não tô falando nem de internet, porque, sei lá, o Milton Neves tinha o Onde Foi Parar, que enfim deu algum programa assim, que era tipo assim, nossa, lembra daquele craque lá da época de 1900 e lá vai a bolinha? Olha só o que aconteceu com ele. Mano, isso sempre deu certo, tá ligado? Então, assim, acerto aqui do Victorano. Caraca, o Victorano lançou um novo quadro. O que aconteceu? Vamos parar de trabalhar, né? Vamos assistir. Não, na obra só se fala disso. A internet... Que fim levou? Obrigado. É bom saber que tem outros velhos aqui comigo que eu vi essa merda, tá ligado? Enfim, que fim levou. Parou obrigado. com esse novo quadro, mas eu tô avisando vocês que eu lancei aqui o novo quadro O que Aconteceu e hoje nós vamos descobrir. Era engraçado o que fim levou do Milton Neves, porque, tipo assim, tinha dia que era um jogador que eu nunca ouvi falar na minha vida, e aí, de fato, eu queria saber que fim levou, porque eu nem sei quem é, e tinha dia que era o Pelé. Tá ligado? Tinha dia que, todo mundo sabe que fim levou. Mas tinha uns caras também, nossa, cadê o Zé das Couve, que jogou lá no 15 de Piracicaba, era reserva. O que aconteceu com El Shaarawy? Deixa o like porque essa história é muito suspeita. É a primeira vez que você tá me vendo? Se inscreve agora no canal. Por quê, meu parceiro? No final do vídeo, se você não gostar do vídeo, você se desinscreve. Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Então se inscreve agora aqui no canal Victorando e vamos pro vídeo. Ele tá com faixa no pulso igual jogador pra jogar? O que é isso aí? Em 2011, nascia mais uma estrela midiática global. O mundo do futebol escutava o nome de El Shaarawy pela primeira vez. O Milan contratava um garoto de 18 anos vindo do Genoa. Em pouco tempo, seu futebol irreverente faria El Shaarawy ser uma estrela mundial, com uma mídia exorbitante, né? Muito Desculpa parar, tá? Shaarawy ser uma estrela mundial. Chuteira linda. Com uma mídia Caralho, que faixa no pulso é essa? Exorbitante, né? Muito acima do normal, esgotando camisas na loja do Milan. Mas essa história tem algo muito curioso por trás. Para entender, precisamos ir mais a fundo
no passado. El Shaarawy nasceu no dia 27 de outubro de 1992, em Savona, na Itália. Ele nasceu de sua mãe italiana, Lucy El Shaarawy, e seu pai egípcio, Sabri El então ele é nascido na Itália mesmo. Shaarawy. Então por isso que vem a origem egípcia e o nome, né, egípcio do El Shaarawy. Muita gente acha que ele era egípcio. Até no começo do vídeo eu falei o craque de origem egípcia, mas a origem que se fala é de sangue egípcio que veio do seu pai. Porém, El Shaarawy de nascença é italiano, né? Que ele nasceu em Savona, uma cidade lá da Itália. Sabri, seu pai, por causa das duras condições econômicas no Egito, deixou o país e migrou para a Itália para começar sua família lá, em um país que vivia um melhor momento econômico. Lá, a cegonha veio, botou o nenenzinho na barriga da mamãe e nasceu Stefan Karen El Shaarawy. Quando criança, Stefan estava acostumado a praticar vários esportes, mas era mais apegado ao futebol. Quando ele tinha 5 ou 6 anos, seus pais permitiram que ele ingressasse no Legino, um clube lá de Savona. Então, El Shaarawy ficou nesse clube, foi se desenvolvendo como jogador ali, né? Seus primeiros contatos como um futuro jogador profissional, e ficou lá até os 11 anos de idade. Apesar de dedicar sua infância em se tornar um jogador profissional, apesar de se concentrar muito nisso, Stefan teve as suas obrigações escolares muito seguidas de perto pela sua mãe, que dizia que, pô, vai ser jogador, mas não vai ser burro, vai ter que estudar. Então, El Shaarawy era o melhor da sua classe e seus pais concordaram que seu filho tinha que terminar a escola antes de se inscrever no seu primeiro clube. E aqui tá a carteirinha abaixo, né? Lá eles não chamam de carteirinha, é outro nome, né? Mas tá aí a foto do El Shaarawy na sua carteirinha escolar aí, né, rapaziada? Inclusive, na minha época de escola, a carteirinha escolar era realmente um papel plastificado, né? Tal com seu nome ali, sua sala. Vocês tinham carteirinha da escola? Eu não tinha isso, não. O máximo que eu tinha era... Pô, no ensino médio eu mudei de escola e eu precisava pegar ônibus pra ir pra escola. Eu tinha o cartão do Vale Transporte. Só. Tá ligado? Tinha gente falando que tem. Eu também não. Nem eu. Carteira de escola, não. Tinha o cartãozinho de Vale Transporte. Só. Nossa, Deus. Saudade nenhuma de pegar o ônibus às 6 da manhã. Misericórdia. Contato da mãe e do pai. Hoje em dia tem isso nas escolas? Não sei, mano. Quando eu saí da minha escola pública, tá? Virou digital. Tipo, você botava digital lá, entrava e na hora de sair você tinha que botar... Caraca! Gente, na minha escola, no máximo eles falavam que eu tinha que ir de uniforme, tá ligado? Sem uniforme não entra. Tipo assim, tu podia entrar até armado, com uma faca, uma Glock, tudo bem, só não pode ir sem uniforme, que aí também é foda, tá ligado? Ah, não, mas vou entrar pra matar o amigo ali. Não, tudo bem, tá de uniforme, vambora. Digital de novo. Aí seu pai recebeu uma notificação no celular, a hora que você... Pegava ônibus cheio, Josão? Mano, sim. Assim, todo mundo sabe aqui que eu mexo com a internet desde muito cedo, né? Desde que eu tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade. Então, eu nunca trabalhei de forma convencional, num serviço fechado. Eu cheguei a trabalhar com coisas que não eram, tipo assim, canal de YouTube e tal, mas eu nunca fui CLT de fato. Eu nem tenho carteira de trabalho, porque eu comecei muito cedo. Então, pô, sei lá, quando o YouTube não dava dinheiro, eu já tinha aprendido algumas coisas, então eu fazia bico de edição pros outros e tal, tá ligado? Fiz um pouquinho de tudo aí. Trabalhei com meu pai em obra, que não sei o quê, mas trabalhar fechado mesmo nunca. Então, assim, a época que eu peguei ônibus na minha vida, ônibus lotado, e meu Deus do céu, era lotado. Era lotado. Era a época do ensino médio. Foram 3 anos ali que eu pegava ônibus, sei lá, 6 da manhã pra chegar na escola a tempo. Mano, lotado. Dia de chuva, o pessoal começava a fechar os vidros, porque, né, a água tava entrando. Nossa, Deus do céu, zero saudade, era muito lotado. Era lotado naquele nível de... Mano, relaxa, você não vai cair, tá ligado? Você tá em pé, mas você não vai cair, porque nem tem pra onde cair. Tá todo mundo aqui, ó, tipo... 36 pessoas num espaço que cabe 5. Você não vai cair, pode ficar em paz. Entrou a hora que você saiu. Com a carteirinha, a gente conseguia, tipo, pô, pedia pra um amigo pegar nossa carteirinha e saía da escola, pulava muro. Eu não fazia... Ah, que isso? Que escola tecnológica é essa aqui, gente? Que é isso aí? Que é isso aí? Na minha escola lá, no máximo, tinha tia que ficava lá no portão, lá abrindo e fechando o portão, e é isso aí mesmo. É isso, mas existia, né? Então, El Shaarawy foi se destacando até se transferir pro Genoa e fazer a sua estreia com apenas 16 anos. Sua estreia como profissional pelo Genoa foi em 2008. El Shaarawy foi emprestado ao Pandova em 2010.
Caralho, ele sempre teve esse cabelo porra louca, né? Que loucura. E um ano depois, o Milan acabou contratando ele após enxergar todas suas virtudes em campo. Embora o Milan tivesse a intenção de aprimorar o El Shaarawy, emprestando ele para clubes até ele amadurecer mais, o técnico Massimiliano Allegri, que era o treinador do Milan na época, falou: não, deixa ele aqui que esse moleque pode ajudar muito dentro do clube. Massimiliano não deixou que El Shaarawy fosse emprestado. Assim nasceria o Faraó, que começou um caminho do auge à queda. Ao contrário do que muitos esperavam, El Shaarawy foi um espetáculo em seus primeiros dias. Na minha carteirinha tem um QR Code onde eles leem e marcam a sua presença. Caramba, vocês estão modernos demais, que loucura. Ao contrário do que muitos esperavam, El Shaarawy foi um espetáculo em seus primeiros dias no Milan. Na minha época a gente faltava a aula e falava, fala presente lá pra mim na chamada, e às vezes dava certo. Estilo de jogo apaixonante e até chamando a atenção por seu penteado extremamente diferente. Então o que acontece? Quando sobe um moleque da base, tem uma certa atenção porque a gente quer ver, pô, será que esse cara é bom? Veio da base, tá no profissional, deve ter alguma coisa a agregar, né? Sempre tem essa expectativa no moleque que vem da base. E o El Shaarawy entrou jogando bem e ainda tinha esse cabelo. Aí você fala, pô, Vitor, por que você sempre fala do cabelo? Irmão, o cabelo do El Shaarawy fez ele ter a mídia que ele tinha, irmão. Tu tem noção disso? Obviamente, se ele surge com talento ali, ele já ia ter uma certa mídia, porque o Milan era um time midiático na época. Mas a imagem do El Shaarawy fazia você nunca esquecer dele, tá ligado? A bola chegava no pé dele e você falava, oxe, isso... Mano, é tipo o Ian Couto. Quando o Brasil tá meio que conhecendo o Ian Couto, ele era basicamente o cara do cabelo rosa. Não, lá no Girona, que é lateral do cabelo rosa. Tipo, tem cabelo que marca, tá ligado? Pô, o Neymar era o cara do Moicano. E aqui, é claro, outro nível e tal. Mas tem cabelo que marca. Tem cabelo o moleque do cabelo esquisitão, vê se joga a bola. Aí ele ia lá, driblava, marcava um gol. Você fala, caraca, esse moleque joga... Tem um quê de personalidade. É o efeito Halo. Se você não sabe o que é, tá... O efeito Halo é um erro de percepção que distorce a forma como avaliamos pessoas e coisas. Ele nos leva a generalizar a partir de um único traço ou característica positiva para presumir a presença de outras qualidades positivas, resultando em julgamentos. Tá, pô, basicamente o cara tem um cabelo legal, se pá que ele é craque. Ele tem uma chuteira colorida, opa, tá ligado? Aparecendo aqui na tela. Na temporada 12-13, seus números explodiram e ele se consolidou no Milan, marcando 18 gols e dando 8 assistências. A mídia do El Shaarawy foi crescendo tanto que nessa época a maior promessa do futebol mundial era o Neymar, que tinha acabado de ganhar a Libertadores aqui no Brasil em 2011. Em 2012 meteu só 50 gols na temporada. Então começaram as comparações entre El Shaarawy e Neymar Júnior, até porque o El Shaarawy tinha moicano e o Neymar também. Então, tipo assim, tu via as imagens uma do lado da outra, falava, tá, os dois de moicano, os dois jogam bem, os dois... É uma imagem que fixa na memória, tá ligado? Então ficava muito midiático, mano. A imagem do El Shaarawy simplesmente vendia muito. Lembra aquela parada? Essa parada do cabelo pega tanto que eu vou voltar num papo que a gente já teve. Eu acho que o Ronaldinho, ele é mais famoso do que, sei lá, o Cristiano, dependendo do lugar que ele for. Porque, claro, na bolha do futebol, se você assiste futebol, se a pessoa conhece mais ou menos ali da coisa, você sabe quem é o Cristiano Ronaldo. Mas, sei lá, pensa na sua avó, que talvez não entende nada, o cabelo do Ronaldinho chama muita atenção. Então, às vezes, a fama não é nem sobre quem é melhor, tá ligado? É sobre quem é mais diferente. Sabe quando você tá vendo um anime e o protagonista, ele tem um cabelo todo colorido, todo... Tipo assim, todo mundo é normal, o protagonista, ele é cheio de coisa, ele é cheio de... Nossa Deus, é meio que isso o cabelo, às vezes. Que eu falei que o Ronaldinho foi meio que recusado pelo Real Madrid na época, porque ele era feio, o membro lá da... Caralho, ele veio falar do Ronaldinho na mesma hora. A diretoria do Real Madrid disse que ele era feio, não ia vender tanto, era melhor contratar o Beckham, que vendia mais e tal. Tem muito isso, rapaziada. Tem muito jogador que tem aquela imagem que vende. E a imagem do El Shaarawy é uma imagem que fixa na memória, tá ligado? Até hoje a gente lembra do cara, mano. Então vendia bastante, tá ligado? Isso explica meio que o sucesso do El Shaarawy. Pô, não existe exemplo melhor pra falar do quanto que importa um cabelo na questão de chamar atenção do que o Ronaldo Fenômeno com corte cascão. Que basicamente era pra desviar a atenção da mídia, porque a mídia tava começando a duvidar se o joelho dele tava bem, mal, tal, pá. Ele raspa o cabelo, chama a atenção de todo mundo para de falar da lesão, começa a falar do cabelo. Acho que não tem exemplo melhor do que isso. Caralho, né? O cara era bom de bola, mas não era tudo isso. Porém, tinha uma imagem que vendia muito. Uhum. Nessa época, o Manchester City fez sondagens em 2013, quando ele tava destruindo no Milan. No Real Madrid, o nome de El Shaarawy chegou a ser especulado como um possível reforço. Mas é aquilo também. Imagina você ser bagre só que tem esse cabelo, tá ligado? A gente bate o olho num desgraçado com esse corte aqui e você fala, não, esse cara tem que ser bom. Um maluco com esse cabelo aqui, ou ele é craque,
Ou ele é um retardado. Porque que é isso aqui? Imagina, tipo assim, você joga normal, igual qualquer pessoa, você joga mal, e o maluco com esse cabelo. Pô, não tem como, você tem que ser craque. Pra ter um cabelo desse aqui, você tem que ser craque. Pra sustentar, tá ligado? Mas nunca houve proposta oficial. E em 2012, El Shaarawy chegou a ter um valor de mercado muito parecido com o do Neymar, mano. Sendo só 5 milhões de euros mais barato Ah, então maior nunca foi. Beleza. que o Neymar. Com a sua grande atuação na temporada 12 e 13, obviamente chegaram as convocações para a seleção italiana, né? El Shaarawy poderia representar diferentes seleções internacionais, como o Egito ou Itália, mas obviamente ele optou por representar a Itália. Naquela época nem o Salah não era aquela coisa no Egito, então era meio óbvio que ele ia escolher ir para a seleção italiana. El Shaarawy estreou em agosto de 2012, disputando a Copa das Confederações em 2013. E ali surgiu a lendária foto do Neymar e do El Shaarawy trocando camisas no jogo. É uma foto lendária? Eu nem lembro dessa Isso aí foto. é muito épico, né, meu parceiro? Mas por que começou a queda de El Shaarawy? Tava tudo indo muito bem, a carreira do El Shaarawy decolando, uma mídia absurda, holofotes pra todo lado, resultados dentro de campo, convocação pra seleção italiana. Por que o El Shaarawy começou a ser esquecido? Por quê? No ano do seu auge, começaram as primeiras lesões. Em setembro de 2013, El Shaarawy teve uma fratura no pé esquerdo, jogando no Milan, ficando cerca de 2 meses afastado. E aí El Shaarawy começa a ter dificuldades para voltar aos gramados, para voltar ao nível que ele tava, muito porque depois dessa lesão, ele forçou para voltar antes e meio que voltou sem estar 100% recuperado. Isso desencadeou algumas outras lesões no El Shaarawy. Em janeiro de 2014, El Shaarawy teve mais uma fratura no pé, especificamente no metatarso, e ficou mais 4 meses fora do gramado. Precisou passar por cirurgia e essa lesão tirou ele praticamente de toda a temporada 13-14. El Shaarawy fez apenas 7 jogos da temporada 13-14 e essas lesões afetaram a sua confiança e obviamente sua forma física. Então o cara tava vindo bem, mas essas lesões quebraram completamente o eixo do cara. Lesão tal que fez El Shaarawy perder a Copa do Mundo de 2014, o que poderia ter sido a grande vitrine de toda a sua carreira. A gente sabe que a Copa de 2014 fez alguns jogadores que não eram isso tudo se tornar Rames. estrelas mundiais, por exemplo, obviamente o James Rodrigues, né? James destruiu naquela Copa, mas pô, saiu de lá contratado pelo Real Madrid. E o El Shaarawy, se fosse bem com a seleção italiana, poderia, pô, receber propostas de outros clubes, sei lá, da Premier League, de fora da Itália, quem sabe até próprio um Barcelona, um Real Madrid, mas Pô, quase toda Copa tem alguém mais ou menos que ganha um contrato foda porque foi bem na Copa. A última não teve, né? Teve alguém que, tipo assim, pô, hypou muito na Copa e foi comprado por algum grande? Eu lembro que, sei lá, o Gvardiol foi parar no City, que zagueiro lá marcando o Messi, mas eu acho que o Gvardiol de fato é bom e tal. Teve alguém? Enzo, McAllister. Pô, o Enzo não tava no Chelsea na época? Não lembro. E eu acho que esses talvez já iriam de qualquer forma, porque, sei lá, o McAllister, ele ainda era do Brighton, mas ele já tava na Premier League, então provavelmente já tava ali no radar, tá ligado? não, El Shaarawy ficou de fora devido à lesão. Se já não bastasse ficar de fora de praticamente toda a temporada de 2014, Ele tava no Benfica ainda? Então, pode ser que sim, mas aí é aquilo. O Benfica sabe vender as pessoas. O Benfica não precisa de Copa. É só você ver o que eles fizeram com o João Félix. O Benfica sabe vender jogador. Então, sei lá, Amrabat. Pô, Amrabat é uma. Amrabat, é claro que não chega a ter o mesmo tamanho do Ramos, porque o Ramos foi comprado pelo Real Madrid, camisa 10 do Real, não dá pra comparar, mas Amrabat. fevereiro de 2015, El Shaarawy tem mais uma lesão muscular na coxa, ficando fora por cerca de 1 mês. Porém, El Shaarawy voltou a tempo de ser convocado para jogar e disputar a Eurocopa de 2016 pela Itália. E aí o cara teve um pouco de azar também, porque apesar de não ter ido pra de 14 por uma lesão, depois ele poderia ter ido pra de 18 ou a 22, mas A Itália a não Itália ficou de fora, né? Então, cara, era melhor ter ido pro Egito, né? Ter escolhido representar o Egito. El Shaarawy viveu seu auge entre 2011 e 2013. Consequentemente, seus números caíram drasticamente.
Caralho, eu falei brincando, um auge de 2 anos, tá ligado? De fato, foi um auge de 2 anos. Mente após isso. Foi criticado pela torcida, somado ao mau momento do Milan, fazendo com que El Shaarawy perdesse todo o protagonismo. Ele ficou 4 temporadas no Milan, até que em julho de 2015 decidiu buscar novos ares para tentar recuperar seu melhor nível, indo para o Mônaco da Ligue 1. No entanto, as coisas no Mônaco também não saíram como era esperado, né? Em janeiro de 2016 foi emprestado para Roma, onde voltou a ganhar confiança, né? E começou a ter seu nome ser escutado novamente lá na Itália. E El Shaarawy chegou sendo decisivo na Roma, levando o clube a comprar ele em definitivo por 13 milhões de euros. Seu desempenho se manteve bem na temporada seguinte, mas ainda sem ser um grande titular absoluto. Marcou 12 gols e deu assistências, mas não indispensável. Então ele era um reserva, um 12º jogador ali, 13º muitas vezes, mas não era, pô, a Roma se perdeu El Shaarawy, meu Deus, o que vai ser do time? Não era isso. Permaneceu como jogador da Roma por mais 2 temporadas em um bom nível, sendo titular e reserva algumas vezes, mas sempre contribuindo com gols e assistências. O ponto que literalmente jogou El Shaarawy pro underground do futebol, né, mano? Falou, pô, agora realmente El Shaarawy não vai ser aquela grande estrela. Já sabíamos, né? Mas em 2019 fechou. Mano, foi pro Mônaco. Futebol francês. Não conseguiu jogar nem no futebol francês. Já é sinal que a coisa desandou, né? Fechou-se ali o caixão, vamos dizer assim. El Shaarawy se transferiu por Shanghai Shenhua por Caralho, ele teve na China? Nem lembrava disso. 20 milhões de euros. Ele foi pro futebol isolado lá da China, se afastando da elite do futebol mundial, fazendo com que aquele El Shaarawy promissor, promessa mundial, desaparecesse completamente dos holofotes. Nem sabia disso aqui. Ele passou 2 anos no futebol chinês, fez 19 partidas, marcando apenas 4 gols e 2 anos, 19 partidas? dando 3 assistências. Então o El Shaarawy, nem na China lá ele conseguiu ser um grandioso jogador. Desde então o El Shaarawy permanece na Roma, somando 3 temporadas desde seu retorno ao futebol italiano. Hoje El Shaarawy tem 30 anos, uma idade em que deveria estar no auge. No entanto, os problemas físicos com o Milan o derrubaram, fazendo com que a sua carreira virasse uma montanha russa, vendo seu grande potencial sumir e nunca alcançando a tão esperada consolidação mundial. Porém, se a gente analisar, né, rapaziada, o El Shaarawy era um bom jogador, muito bom jogador, mas nunca teve o potencial de... Se ele tivesse a cabeça raspada, ninguém teria falado dele nessa quantidade toda. Basicamente isso. Tá ligado? Se ele tivesse corte na 1, ele seria muito menos falado. E ser um grande gênio, um grande craque da bola. Ele era bom, mano. Forte, rápido, finalizava bem, tinha uma boa condição de drible, jogava num Milan muito midiática, né? Também, né, mano? Com Ibrahimovic, Seedorf, o próprio Alexandre Pato. Só que, pô, pra ser comparado com o Neymar, ele tinha que estar na prateleira dos gênios do futebol atual, mano. Pô, o que o Neymar jogava de bola é... O Neymar pegou o top 10 da bola de ouro estando no Brasil. É isso. Ponto. E tá onde? Hoje ele tá na Roma, de novo. Tá lá, segue na Roma. É simplesmente absurdo. Então, o El Shaarawy nunca teve na mesma prateleira, mas tinha uma imagem muito midiática, o que fazia a gente esperar, as pessoas esperarem que ele fosse tão bom na mesma proporção que a sua imagem vendia. É isso. Mas é aquela parada, né, rapaziada? É o efeito halo. Se você tem uma imagem assim muito marcante, as pessoas tendem a esperar que você seja melhor. Se tem uma pessoa bonita e uma pessoa feia, com as mesmas características, com as mesmas qualidades, o efeito halo explica que a bonita geralmente tem a tendência de conquistar ou conseguir aquilo porque as pessoas esperam que ela seja melhor só porque é bonita. E agora você acabou de entender por que o Pedro Raul joga bola na Série A do Esse é o efeito halo. Então a imagem aí do El Shaarawy era uma imagem muito forte. Lá no Ceará ele tá fazendo gol, deixa o cara. Chamava atenção, você ia jogar no videogame, pô, parecia o cara com o moicanozão lá em cima. Você fala, caraca, mano, o maluco deve ser bom. Então o El Shaarawy aproveitou muito da sua imagem. Tenho certeza que a diretoria do Milan, quando viu que o cara vendia muito, falou, mano, vamos explorar a imagem desse moleque aqui a rodo, ele vai trazer muita grana, muita mídia aqui pro Milan, mas o futebol talvez a gente sabe que não é essa grande coisa, né? Uma prova disso é... mas eu acho que no começo tinha uma expectativa que mesmo depois voltando da lesão, ele não conseguiu chamar atenção lá na... mas antes das lesões começarem, eu acho que o pessoal achava que ali ia vir Itália, não conseguiu chamar atenção lá na China, então era um bom jogador, mas, pô, pra ser comparado com o Neymar, ele tinha que comer mais arroz. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo.
Tinha que nascer de novo, basicamente Espero é que isso. você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Victorando. Tamo junto, espera até o próximo vídeo. Se inscreve aí e é nóis. Pô, ele nem pediu, mas seria legal se ele tivesse pedido pro pessoal, tipo assim, tá, esse é o primeiro vídeo do quadro que fim levou, onde foi parar e tal. Ele poderia ter pedido pro pessoal, tipo, comente aqui outros jogadores. Então, se ele não fez, eu vou fazer chat. Quais jogadores seriam legais de contar histórias? Caras que tiveram algum hype ali, mas que meio que... Bohan, legal. Pogba, acho que todo mundo meio que conhece. Messi é de sacanagem. Pato, a gente sabe também porque tava aqui no Brasil. Boateng, qual dos Boatengs? Tem muito Boateng nesse mundo. Bernardo do... Nossa, é que o Bernardo do Vasco, eu acho que vai ser específico demais, porque é nichado só pra público do Vasco. Mas, cara, até hoje eu sigo o Bernardo do Vasco no Instagram. Até hoje. Existe a piadinha do... Mano, traz o Bernardo de volta com um contrato de produtividade. Pra quem não sabe, o Bernardo era um cara que, pô, no Vasco ali em 2011, mano, nossa, era o jogador que eu mais gostava naquele time. Meu Deus do céu. Só que é um cara que desandou a carreira. Hoje ele joga, sei lá, time de várzea. Não sei, é time pequeno. Pequeno. Tá ligado? Só que... Em algum momento, esse cara foi, tipo assim, um dos destaques do Brasileirão. Enfim, Dele Alli, acho que tá... O Xavi Simons ainda tá jogando e tal. Pô, temos que pensar em bons nomes pra indicar aqui pro... Cadê o Negueba? Tem um Negueba hoje no Mirassol, não é aquele Negueba, mas tem um Negueba no Mirassol. Enfim, que fim levou o Negueba é uma boa. Balotelli talvez seja, Fellaini. Oscar a gente sabe que fim levou, Oscar tá no São Paulo, tá ligado? O legal seria um cara que a gente mal manja o que aconteceu, onde que foi parar e tal. Cara, Hansik. É que eu não sei se o Hansik talvez seja específico demais e aí talvez não compense fazer vídeo porque não vai ter tanta gente assim tendo interesse. Mas o Hansik também, com aquele cabelão louco dele, era loucura. O Hansik era porra louca. Pra quem não sabe, deixa eu até pesquisar aqui, ó. Este aqui era o Hansik. Cadê? Ele, no auge, com os cabelos loucos dele, era uma... Aqui, ó. Esse aqui era um moicano de punk, tá ligado? Cadê? Abre aí. Vai no seu tempo. Beleza, que site é esse? Aqui. Esse aqui era o cabelo mais tranquilo dele. Era um moicano de malucaço e tal. Pô, Hansi que era loucura. Ele... Caralho, olha essas porra aqui. Olha isso aqui, mano. Que é isso aqui, tá ligado? Que é isso aqui? Enfim, grande persona também. Grande cara. Enfim, gente. Vamos ficando por aqui.